tentar ler aqui, porque tem horas que não dá pra. Qual era a questão da postagem? Gravando. Sejam bem-vindos. De novo do Himalaia. Está nublado. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Não, não adianta. Bem-vindo ao Himalaia, você, terráqueo. O que você quer saber dos povos superiores dos Himalaias? Olha, o pessoal está dizendo que você deveria escrever um livro, né, com todo esse conhecimento, com toda essa vivência que você tem, fazer um livro. Estão dizendo, as pessoas que estão dizendo que não te conheciam, que são seus fãs, que agora são seus fãs, vão te seguir, que adoraram as suas ideias e vão olhar. Então, olha, muita gente, como eu te falei no início, né, dando os parabéns por ter feito essa live, né, por estar fazendo essa live com você, com a Dorsal Atlântica, que é uma banda que o pessoal me mandaram até algumas fotos. Depois eu vou até te passar as fotos que me passaram de shows que foram da Dorsal Atlântica. Vendo aqui, deixa eu ver aqui como é que tá. Aí eu queria que você falasse, Carlos, desse projeto, né, que você estava falando agora no final da live anterior, né, que começa agora dia 15 de junho e vai até 15 de agosto, não é? Exatamente. Fala aí dele. A história é o seguinte, a gente está seguindo essa tradição de fazer financiamento coletivo. Como eu tinha falado na outra live, a gente percebeu que havia uma ligação entre nós e o público muito especial. Era uma coisa muito diferente. Se as 35 mil assinaturas propiciaram a gente tocar no Monsters of Rock em 98, por que não adaptar isso para os tempos atuais? Foi por causa disso que a gente abriu a primeira campanha. E a verdade verdadeira é que eu não estava a fim de voltar a gravar. Só vou dar esse preâmbulo que é importante, tem a ver com o Norte e Nordeste. Olha só. Aí toca meu telefone em 2012. Quem era? O produtor do tal do evento no Maranhão. Que eu não lembro o nome do evento, mas todo mundo sabe que foi um evento furada, que teve no Maranhão, que tinha um monte de banda internacional e que acabou não rolando, bateu Polícia Federal, teve um monte de problema. O produtor me ligou e falou o seguinte, eu queria que a Dorsal voltasse para fechar o festival, e eu vou colocar 2 bandas para te abrir, se você aceitar voltar. Ele falou, eu vou colocar o Exodus e o Anthrax para te abrir. Eu falei, ótimo, mas a barriga ronca, e eu preciso comer, o que acontece? E o cachê? E a estrutura? Ah, não, é de graça. Eu te pago passagem de avião, você vem para o Maranhão, toca, e eu filmo tudo, eu negocio a imagem, e acabou. Eu falei, não, desculpa, mas eu não tenho mais idade para ficar emocionado porque Anthrax e Exodus vai me abrir, né? Me poupe, né? Eles são profissionais, estão recebendo, eu tenho que receber também. Encerrou a negociação ali. Porém, ele ajudou a botar uma pulga na minha orelha. Eu falei, cara, se o cara tem coragem de me dar o fechamento de um festival que vai ter Venom, Destruction, vai ter a mãe tocando. Por que eu não pego... É que o meu filho fica falando uns negócios engraçados. Por que eu não pego essa demanda e transformo em uma coisa concreta, que seja benéfica para todo mundo? Aí, uma vizinha, olha que coisa engraçada, uma vizinha do mesmo prédio estava fechando a agência de publicidade dela. E ela falou, cara, uma coisa acontecendo no exterior que é muito revolucionária, que é o crowdfunding. Aí ela me explicou
eu pesquisei e entrei. Então, há 8 anos eu estou fazendo crowdfunding. A gente já lançou disco, história em quadrinhos, e agora está partindo para esse novo. O Pandemia nasceu da mesma forma. Eu não pensava em gravar mais disco. Eu achei que o Canudos ia ser meu último disco da Dorsal. Mas eu já falei para você, tem um negócio chamado caboclo. O caboclo, ele fica na tua ideia. Ele fica assim, buzinando, fica buzinando. Aí fala, vai que é gol, vai que é a hora, olha a tua missão. Aí fica assim, teu ouvido, olha a tua missão. Caboclo bom não foge da missão. Aí eu falei, tudo bem, vamos fazer, vamos fazer. Aí eu falei, eu estou desinspirado, eu não tenho ideia para melodia, eu não tenho ideia para letra. Toim! Aí veio tudo. Aí, como eu te falei, o financiamento coletivo é uma mão dando a mão para o outro, é um lavando fazendo acontecer. É uma coisa revolucionária. Então, Pandemia vai ser um CD, LP, camiseta, história em quadrinhos, tudo junto. E só depende das pessoas, porque se o disco não for financiado até de 15 de agosto, ele não vai existir. Não tem a mínima possibilidade de financiar esse disco sem apoio público. Qual é a temática do disco? O disco todo foi inspirado em Revolução dos Bichos e 1984 de George Orwell. Eu já tenho um disco que assim que ele na época foi pouco entendido, mas ele é a gênese disso que está sendo feito agora. Em 1989, eu gravei a primeira ópera, que era chamada Searching for the Light, Procurando a Luz, onde havia um menino que era da classe operária, que todos os operários nesse país viviam em bueiros e a classe alta vivia nas coberturas. Havia tido uma guerra civil e os jovens não tinham como se divertir. E a única diversão deles era o surf ferroviário, que também era algo que era muito em voga no Rio de Janeiro em 89. Todo mundo que era pobre adorava praticar surf ferroviário todo dia, indo e vindo do trabalho, que era para testar os seus superpoderes. Uhum. Isso é uma coisa que poucas pessoas lembram do surf ferroviário. As pessoas morria eletrocutada, mas não estava nem aí, porque a vida dela era uma merda, e ela queria falar para a sociedade, a minha vida é tão lixo que eu vou esfregar o meu cadáver na cara de vocês. Nossa. Aquilo me inspirou para escrever o Searching for the Light. Mas, hoje, passados 89, 99, 2009, 31 anos, o Pandemia é uma nova forma de ópera, mas é muito brasileira. Tem uma evolução em relação ao Canudos, que eu vou mais radical na questão da música armorial. O disco é agressivo, é violento, mas ele é muito musical, como o Canudos também é. E eu vou além, eu não tenho vergonha de abrir voz, de cantar segunda, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava. Eu não estou nem aí de fazer um monte de Bohemian Rhapsody, eu não estou nem aí. Eu não estou nem aí de botar pandeiro, eu não estou nem aí de botar afoxé, coco, entendeu? Batida de candomblé, eu não estou nem aí. Porque quando você ouvir o resultado final, você não vai acreditar. E é nesse tipo de fé coletiva que eu conto sempre com o público. E a história de Pandemia é um conto. É uma ilha chamada Brasilândia, onde vivem 3 etnias. Os equinos que governam, é um império equino. Os militares, que são símios, que eles mantêm a ordem e o progresso, e o povo, que é canino. E todo cão que se insurge tem os dentes arrancados pelo governo. Então tem um monte de cão banguela. E aí o que acontece? O rei precisa de um primeiro-ministro, mas só tem 2 candidatos, um jumento e um cão operário. Aí nisso entra um juiz pato marreco,
que condena o cão operário e esse cão é preso para que somente o jumento ganhe. E quando o jumento ganha, ele já tem um plano, que é disseminar o vírus da intolerância no país. E o país começa a arder em chamas. Os terreiros de candomblé pegam fogo, as livrarias são invadidas, as bibliotecas são queimadas, tudo arde em chamas. E esse país, ele arde numa grande fogueira sagrada da ignorância. Isso é que é pandemia. Eu achei assim fantástico a temática, viu? Eu espero que o disco saia, né? Eu espero que o disco saia. Vai sair. Os caboclos falaram que vai sair, hein? A caboclada falou que vai sair. Vai sair. Inclusive, como é que as pessoas podem fazer para cooperar? Porque eu também estou interessada em cooperar aí. Dia 15 de junho, todo mundo vai no site Catarse, né, que é bem conhecido, e lá vai estar Dorsal Pandemia. Aí é só escolher a forma de contribuição, que o mínimo é só você adquirir o CD. A segunda é o CD, camiseta e a história em quadrinhos. Aí você vai subindo, LP, camiseta especial. Tem uma camiseta especial que é Time Guerrilha, que você faz parte do time de futebol da Dorsal Atlântica. E, obviamente, como eu sou botafoguense, vou falar um negócio para você. Um monte de gente pode não gostar, mas eu sou botafoguense, não posso fazer nada. Aí, o que acontece? A camisa de futebol é preto e branco, tá? Não vai ter vermelho, não, tá? A gente está até conversando aqui comigo, possibilidade de você fazer uma live no dia do lançamento, né? Para a gente falar sobre. Para a gente falar sobre. Para a gente divulgar o máximo possível para quem puder, quem quiser contribuir, para fazer essa contribuição, para não sair só esse, mas depois desse vir outro, que tem o suficiente para fazer mais de um projeto. Você imagine que o retorno tem sido tão bom. E, novamente, olha que coisa curiosa, Carolina, que coisa curiosa. A gente não recebe convite de live das páginas mais bombadas. Olha que coisa engraçada. Mas a gente recebe convite de live de um setor intermediário que não é muito underground e não é muito mainstream, que é onde eu te classifico. Tá entendendo? Eu não recebo convite de live para a página de black metal, óbvio, né? E nem vou dar live para Globo. Mas a meiuca carinhosa e amorosa é o que me sustenta até hoje. Entendeu? Porque tem todo tipo de gente. Eu tenho uma comunidade no Facebook que é sobre política. Obviamente, tem todo tipo de gente lá. Mas como eles veem qual é a tendência da gente, um monte de gente sai da comunidade, né? Porque não aguenta o nível que a gente mete pau no presidente, né? E não sem motivo. Mas o que acontece? Tem um monte de bolsonarista na comunidade, aí bota essas coisas de lado, fala assim, o Essa parte aqui da... outro. Mas você pode perceber uma linha que liga cada um deles. Uma linha lírica e ideológica. Mas a banda vai evoluindo e vai assumindo corpos diferentes. O Canudos, por exemplo, é o disco que me representa mais hoje. Eu, como brasileiro, filho de nordestino, o Canudos me representa porque eu rompi todos os elos com tudo que é estrangeiro. Eu não quero saber. Eu não me importo
com o que acham do Brasil fora do Brasil, se for o bom Brasil, sabe? E eu tenho uma linha do que é o bom Brasil para mim. Vem desde Novos Baianos, Glauber Rocha, Machado de Assis, Graciliano Ramos, Patativa do Assaré, entendeu? Uhum. É isso. Um dos filmes mais... os filmes brasileiros, eu acompanho cinema desde criança. E eu sou apaixonado por vários filmes novos. O Sangue ao Redor é um dos filmes mais poderosos que eu já vi na vida. Eu gostei do Bacurau. Eu gostei como alegoria. Mas o Sangue ao Redor, ele me marcou profundamente. E olha, eu não vi um filme tão bom no Brasil desde Glauber Rocha, entendeu? Eu não via nada parecido. Então eu sei que é possível fazer arte brasileira digna e com uma cara própria, sem precisar ficar copiando o gringo, cara. Não tem nada a ver mais isso. Isso tem que ser rompido. É mentira, o mundo não é globalizado. Gente, o mundo não é globalizado. É globalizado para eles, porque eles determinam quais são os padrões estéticos e culturais predominantes. E você, no seu mundinho, você obedece. Quando eu toquei em Recife a primeira vez, não havia Mangue Beat. O Paulo André, que foi empresário do... Como é que é da banda mais famosa do Mangue? Mundo Livre. O Paulo André, empresário do Mundo Livre, que é amigo meu até hoje, eu conheci numa loja em Recife, ele tinha uma loja de heavy metal. Olha que legal. Eu tenho tanto tempo de estrada que sabe quem ia no meu show para ficar vendo o show no começo da carreira? Marcelo D2, Benegão. Eu conheci esse pessoal indo para show. Então, tudo isso é parte da história. E a gente tem um carinho muito grande. Quando eu encontro o Benegão, é só amor. Da época. E outra, eu sempre falo, Benegão, tu é um cara foda. Você é um grande artista. Como é que ele consegue falar isso na frente de uma criança? Como estou decepcionado. Gael! Gael tá certo! O meu filho faz a mesma coisa comigo, viu? Enfim, é isso. Hoje, o meu filho, ele está aprendendo inglês jogando jogos. A cultura que ele está gostando é uma cultura estrangeira, falando em inglês, jogando coisas internacionais. Eu não sei o que vai ser amanhã dele, entendeu? O meu único papel é educar, e mostrando o Brasil. Aí tem aquela fase toda, né? Fica assim, tudo que é do Brasil é uma porcaria, isso é horrível, isso não sei o quê, entendeu? Aí vai mudando, vai mudando, vai mudando, e quando você se reencontra com a sua brasilidade, você começa a fazer a música para o seu povo. E tem gente que não se encontra nunca, entendeu? E aí é bom mesmo, faz parte do mundo. Se você pegar os artistas brasileiros que fizeram sucesso, não importa menor ou maior no exterior, tá? Pegando desde a bossa nova carioca, que segundo um crítico antigo de música, o Tim Orão, ele sempre odiou bossa nova, porque ele disse que era música americanizada. Ele sempre teve essa teoria, ele escreveu essa teoria várias vezes e ele acredita nisso, sempre acreditou. Que a bossa nova não é música brasileira, é música americanizada. Eu concordo com ele e não concordo. Eu entendo o que ele quis falar. A estrutura harmônica vem de uma escola de jazz norte-americana. Eu adoro Elis Regina.
E o que acontece? Eu adoro Hermeto Pascoal. Entendeu? Tem um tipo de música brasileira que me encanta demais até hoje. E essa música passou a ser referência para mim para o Pandemia. Aí, quando tem pessoas que me perguntam, tu tá ficando maluco? Aí eu falo, não, a minha referência para música hoje é Clementina de Jesus. Para quem quiser conhecer, ela era uma empregada doméstica no Rio, que começou a gravar disco no final dos anos 60, cantando Ponto de Macumba. Os discos dela são as coisas mais lindas do mundo. Cantava música de negro escravo, músicas tradicionais. Quando eu ouço aquilo, aquilo me inspira para fazer o metal mais violento que eu possa fazer, mas o mais brasileiro de todos. Eu não tenho vergonha de ser brasileiro. Eu não tenho vergonha de ser filho de nordestina. Entendeu? Eu amo. Também. É isso. E todo mundo que vai lá na campanha e apoia, está apoiando para ver um Brasil novo, mas o Brasil da arte. Ou, inclusive, tem umas mensagens, acho que agora eu não sei se eu te cortei ou não, que aqui fica. Era a Verdade. vergonha do meu Tinha pai. dado uma paradinha e eu não sabia se eu tinha te cortado ou não. Não, não, está tranquila. Eu estou sendo dominado. E olha, quando você não puder mais, você avise, viu? Que, assim, sei que você tem seus compromissos. Eu vou até falar aqui uma. Não sei se está chegando para você, porque para mim está como se estivesse parado. O, certo. O Fernando está perguntando aqui quando os caboclos vão dizer para o Dorsal Atlântica tocar ao vivo Pandemia depois da pandemia. Isso os caboclos não me falaram, não. Mas sabem que tudo pode acontecer, entendeu? Para voltar a tocar, é preciso estrutura. Porque é óbvio que desde o momento que eu parei de tocar com a Dorsal em 2001, 2000, mais ou menos. Há 20 anos eu recebo proposta para fazer turnê no exterior, turnê no Brasil, mas sempre são coisas mal organizadas. Não adianta fazer turnê, porque essa história eu já estou cansado. Tem que ter pagamento de músico, tem toda uma estrutura. Hold hoje em dia trabalha com agência, todo mundo tem que receber. Então tem que ter uma estrutura. Sem estrutura não tem como fazer isso. Não tem mais como ser só no coração. Não há como. É uma coisa que tem que ficar clara. Será que essa estrutura vai surgir? Não sei. Vamos ver, né? Vamos ver. A Caboclada está só incentivando o disco primeiro, depois quem sabe. Tem uma mensagem aqui do Caco Garcia. Parabéns pela live. Vamos firmes apoiar este crowdfunding. Abraço de todo o pessoal do Road to Metal. Então, o pessoal do Road to Metal vai aí apoiar também, né? Vamos todos divulgar, né? Todo mundo que está assistindo aí, vamos divulgar a partir do dia 15 para conseguir fazer que dê além, que passe, né? O valor que dê para próximos projetos, que possa ir além. Tanto que o projeto foi muito estruturado, Carolina, assim. Muita gente me pede LP, mas LP é muito caro de prensar, né? A unidade da LP é muito cara, é 3 vezes o valor do CD. Então, você entra em questões assim, de custo. Então, o que eu consegui fazer para tornar o LP realidade? Se você tiver uma cota muito baixa de pedidos de LPs, eu vou fazer, mas artesanalmente. Uhum. Um LP duplo de 10 polegadas, desculpa. O 10 polegadas você deve saber como é, que é menor que o Pro e maior que o compacto. Então, ele vai sair num LP duplo de 10 polegadas. Porém, é muito caro o custo.
É muito caro. É 3 vezes o valor do LP prensado em fábrica, porque é artesanal, é feito 1 a 1. Se eu tiver pelo menos 100 pedidos de LP, eu consigo prensar em fábrica. Entendeu como é que é a questão? Não depende só de mim. Aham. Eu também quero, mas é uma questão de custo. É muito caro. E olha que o custo o total que eu vou pedir para gravar o LP é menos 15 mil reais do que eu deveria pedir. Eita. Eu estou pedindo Ah, isso para não correr o risco de perder. aham. E aí você O- sabe como funciona uma campanha. Eu vou pedir X. Se aparecer os 15 mil a mais do que o X, eu vou conseguir trabalhar mais confortável. Aham. É assim que É. funciona. Porque tudo é negociado. Se você não tem dinheiro, você tem que trabalhar com os melhores profissionais, porém com profissionais que aceitem receber menos. É uma comunhão de pessoas para fazer o disco acontecer. Senão, não sai. Entendeu? Porque, ó, tem outra ilusão, vou contar para todo mundo que tem banda. Vocês acham que quando eu tinha gravadora era mais fácil ou menos fácil? Atenção, era mais fácil ou menos fácil? Vamos responder. Quem responder vai ganhar US$ 1 milhão. Não, filho. Era tudo a mesma coisa. Era assim. É verdade. O que acontece? O que acontece? Eu recebia o primeiro LP que a gente gravou antes do fim, em 1983. A proposta era eu ter várias horas de estúdio. Quando eu entrei no estúdio, o produtor falou: você vai ter que gravar e mixar o disco em 18 horas. Dá teu jeito. Você sabe o que é tu gravar um disco todo em 18 horas com mixagem? Foi ao vivo. O Antes do Fim foi gravado assim. Era espontâneo. Essa espontaneidade deu muito certo e o Antes do Fim marcou uma época, tanto que esse disco é adorado até hoje, e no exterior em português. O que acontece? Quando eu gravei o Canudos sem ensaio, eu tentei, de alguma forma, trazer aquele sentimento original de quando a gente começou a tocar, o sentimento da verdade. E você pode perceber no Canudos que há essa sensação de verdade nele. Por isso que eu acho ele muito parecido com Antes do Fim. Musicalmente, tem elementos, não é igual. Mas, assim, a energia que ronda os dois é muito parecida. Por isso que eu te digo, a forma pode ser diferente, mas a motivação é a mesma. É fazer música de verdade. Porque tem outra coisa que as pessoas se iludem, que é o seguinte: você separa rock pesado de música comercial. Não, gente. Rock pesado é comercial, porque tudo que agrada um determinado segmento de público é comercial. O black metal é comercial para aquele público dele. O hardcore também é, não é? Ele veio me falar do FNAF. Para quem joga, Ah, sabe o que é, entendeu? Tem que dar atenção full time, é amor, muito amor. é. E outra, e se eu te contar, eu sei que isso é coisa de pai babão, tá? Você é mãe, tu é Ah, mãe babona também. E se eu te contar que ele canta afinado? olha, E se eu te ai, contar que já. ele está desenhando pra caramba? Ah, eu fiz isso, meus filhos estão desenhando. Eu criei um Instagram só para eles botarem os desenhos deles. Então, eles estão Isso, lá apresentando o exatamente. trabalho deles. E o que acontece? Acontece que você, quando tem um filho, fazendo o que você fez ou que você sonhava fazer na mesma idade, isso é praticamente você fazer uma autoterapia, né? Psicologia analítica do Jung. Eu, quando olho para ele, ele senta igual eu sentava com a mesma idade. Eu sento em cima. Como é que é esse negócio da lateral do pé? Como é esse ossinho que Ah, tem no sim, eu pé? não lembro. Calcanhar. Ah, o calcanhar? Sim. E Eu o calcanhar sempre aqui embaixo. sentei, eu sempre sentei em cima do meu calcanhar desde bebê. Ah,
Mas ninguém mandou eu sentar assim. E eu tenho uma história de família muito louca. Eu era bebê, parte da minha família era do balacobaco, era tudo de terreiro. Aí a minha tia era de terreiro. Quando eu nasci, ela foi me visitar lá, bebê, blá, 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 bi, 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 bó, 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 bó. Quando ela olhou para mim, ela disse para mim que minha tia já foi para o céu, mas ela falou para mim, falou, quando eu te olhei, bebê, tu sabe o que tu fez? Você puxou o charuto e fez os mesmos movimentos de preto velho que a gente faz no terreiro. Bebê. Aí eu falei isso para tua mãe ficou horrorizada. Aí ela falou, esse menino já nasceu ligado a esse negócio. Entendeu? Ela falou tudo. Ele vai ter uma missão difícil, mas muito bonita. Aí minha mãe, ai não, meu pai do céu, missão difícil não, funcionário público. Eu vou ler para ti aqui, o Caco Garcia botou, vai desenhar a próxima capa do Dossal, seguindo os passos do pai. Viva a arte! O Isaac, 19SS, colocou, manda um abraço, mano, sou seu fã. E tem aqui umas mensagens, o Fernando botou, fala sobre a música Meu Filho Me Vingará, que é a música que acho mais foda do Dossal depois da volta. E o Jorge Leão colocou, Carlos, na sobra do projeto, há a possibilidade de lançar ou dividir e conquistar em CD? Essas últimas que eu recebi. Provavelmente, você acha que tem possibilidade de se... São boas, são boas. Essas perguntas são boas. O que acontece? O dividir e conquistar, se houver sobra, eu não acredito que vai dar para fazer nada com sobra, sabe? Ele está com amor. Então, o que acontece? O dividir e conquistar... Não desligar isso logo, eu me tranco no meu quarto. Está fazendo chantagem emocional. Aí, o que acontece? Vem cá. Desliga. Já vou, filho. Tô indo, tá? Desliga. Tô indo. Eu giro seu pulso até quebrar o osso. Daqui a pouco eu vou. Tô falando com os amigos do papai, filho. Que amigo o quê? Em resumo, eu vou prender esse aqui para ver se ele sossega. Vai lá, filho. Ai, já tô indo, coisa. Peraí. Então, o que acontece? Ai, garoto endemoniado. Ó, isso aqui é caboclo. Aí, o que acontece? Ai, garoto, vai. Vai lá, filho. Tem que terminar aqui. Tchau. Então, o que acontece? Eu acho que não vai ter sobra. Eu acho muito difícil ter sobra. Pode ser, porque é o seguinte, o dividir original é uma fita de rolo. Eu precisaria copiar essa fita de rolo, depois remasterizar para relançar. Eu não ia fazer cópia de vinil, eu quero copiar do rolo. Só que eu não sei se o rolo está tocando. Entendeu? Eu não sei se o rolo está tocando. Aí, o que acontece? Aqui eu tenho que prender, que se não prender, já viu. O que acontece? Eu tenho que ter acesso à fita de rolo e ver se está funcionando. Número 1, se tiver sobra, talvez seja uma grande ideia, mas eu realmente não acredito em sobra. Porque se eu tiver sobra, eu não vou gastar todo o dinheiro investido no próprio disco, né, que é o mais importante. E qual foi a outra pergunta que você falou? Para você falar sobre a música Meu Filho Me Vingará. Sim, ele acha a melhor música do Dossal depois da volta. Essa música eu fiz por causa do seguinte, eu estava estudando, já naquela época, o Canudos, eu estava estudando os Sertões, então, como eu te falei, eu já tinha vontade de gravar o disco, mas eu não tinha a determinação de fazer naquele momento. Quando eu estava estudando a vida de Euclides da Cunha, para quem conhece, sabe que ele terminou a vida de uma forma muito emotiva. A mulher dele tinha um amante, que era um garoto, e ela fugiu de casa com o filho dele, os filhos, eu não me lembro. E ele pegou uma arma e foi se vingar, porque naquela época tinha a questão da honra, né?
que ainda era aceita no meio jurídico, como é que era ser da legítima defesa da honra. Aí ele foi na casa de Lermano, né? Se eu não me engano, era o Dilermando. Ele foi lá com a arma e foi para matar o Dilermando e pegar a mulher dele de volta. Mas o cara era campeão de tiro do exército. Então ele acertou Euclides e matou. O filho de Euclides, mais velho, foi tentar vingar o pai anos depois. Você sabe essa história? Essa chave anos depois, não. Ele foi tentar vingar o pai, pegou uma arma e foi atirar no Dilermano, no centro do Rio. Ele era campeão de tiro, matou o filho de Euclides. É uma desgraça. Assim, você pegar para analisar, o final é uma desgraça. Tanto que ele estava fazendo um livro sobre a Amazônia. O Euclides estava escrevendo um livro sobre a Amazônia que ele não terminou, porque o Euclides era engenheiro. Então, naquela época, estava aquela história de tentar entrar na floresta amazônica, construir estradas de ferro, resolveu fazer o Brasil crescer. E ele estava participando desse processo que para eles era civilizatório, né? Tanto que o Marechal Rondon, ele achava que civilizar era catequizar os índios, né? Botar roupa, fazer isso. E Euclides morreu sem terminar o livro. E o filho dele morreu tentando vingar o pai. Entendeu? Então, a questão da música é uma referência clara ao Euclides da Cunha. E eu vim retomar isso tudo no Canudos, que o Canudos é baseado nos sertões. Ah, certo. E só para encerrar, que aí eu vou combinar contigo uma outra live para poder pegar as perguntas que não entraram. Se você quiser já combinar, no dia 15, começo da campanha, a gente pode fazer a live às 6 da tarde. Pronto, dia 15, 6 da tarde. Vou até anotar logo aqui. E aí eu vou pegar uma pergunta que eu recebi do João Júnior, que é o vocalista da banda Hellhounds e também do Dr. Crazy. Que legal. Ele pediu para te perguntar o seguinte, segundo a sua observação, como você vê a evolução do cenário heavy metal aqui no Nordeste do Brasil? Isso é outra coisa, que para falar sobre isso, eu precisaria escrever uma matéria, que é uma coisa muito extensa. Então, eu preferi falar dessa forma. Quando a gente começou, não havia banda nem no Rio de Janeiro. Então, eu fui vendo um desenvolvimento. Quando a gente tocou em Teresina, que você falou que foi em 1987, 88, eu não me lembro, já havia uma cena local. Isso. O que acontece? Foi 6 anos depois que eu fundei a banda. 6 anos é quase uma década. Já havia, né, um momento para conseguir a semente ir crescendo, crescendo, crescendo. Mas agora eu vou te fazer uma análise pessoal. Quando eu fui procurado pelo Sundance para participar do documentário Global Metal, que ele me entrevistou, se eu não me engano, em 2007. Se eu não me engano, foi 2007. Naquele momento, eu tive uma conversa com ele, que obviamente eu fiquei muito lisonjeado dele ter me entrevistado como referência de metal globalizado mundial, mas eu falei para ele pessoalmente, eu não acredito nisso. Eu não acredito em metal globalizado, porque o padrão sempre vai ser do primeiro mundo. Quem vai determinar o padrão são os países ricos. E eu falei, eu divirjo disso porque eu acho que o padrão tem que ser redefinido por cada país. E eu vou além, tem que ser redefinido por cada estado. Tem que existir um som do metal pernambucano, um som do metal paraense, um som do metal em a parte. É uma ilusão ideológica. Então, houve progresso? Houve. Houve desprogresso? Também sim, porque a maior parte das bandas continua querendo se inserir num mercado globalizado. E para fazer isso você tem que ficar igual aos outros. Quando a minha luta sempre foi e sempre será, vamos fazer o nosso próprio mercado. Como eu acho que o metal peruano tem que soar peruano.
Entendeu? O metal mexicano tem que soar mexicano. Você sabe por que como é que é aquele que os caras botam a bandeira do México na cara e fica falando em espanhol? Brujeria. Você sabe por que as pessoas gostam de brujeria? Porque é tosco. Porque é tosco. O cara canta com aquela barriga horrorosa do lado de fora, com a bandeira do México na cara. E eles são os caras grossos, entendeu? Eles são qualquer pessoa normal que você vai conhecer dentro de uma... os elementos do exterior e fez uma sopa, que é o tropicalismo no final das contas, é a antropofagia, né? É a questão cultural, e você faz isso. A minha meta é a mesma, é fazer metal brasileiro. Eu estou nem aí para, entendeu? Para o que gringo acha, deixa de achar, mas enfim, é isso. Se não eu faço um discurso ideológico aqui que não acaba nunca. O portal Rock Press pediu para lembrar, né, que no dia 15 de junho, às 15 horas, você estará numa live com eles. Eu vou fazer a live com ele de tarde e no cair da noite, na novela Novo Mundo, eu vou fazer contigo. Pô, tu tá me fazendo perder o capítulo do Novo Mundo. Você sabe que eu tenho vários personagens históricos que eu amo. José Bonifácio, Getúlio Vargas. Você sabe que o Dom Pedro I, o mais humano das pessoas que eu já vi governar um país. Vou te contar uma história rápida que todo mundo que está ouvindo isso vai rir. Não é mentira não, gente, tá? O Dom Pedro I era tão mal educado, tão mal educado, tão mal educado, que ele tinha a seguinte mania. Ele estava indo para o palácio para ter reunião com os ministros, e aí ele desmarcava. Não, na verdade, ele nem desmarcava, ele não aparecia. Estava o ministro da Inglaterra, marcou. E aí ele falou, eu já estou sem hora para falar contigo. Ele, não, mas preciso falar, que é urgente, preciso falar com a sua majestade. Ah, beleza, mas eu estou com dor de barriga. Então eu vou fazer cocô aqui na tua frente e você pode falar o que você quiser. Dom Pedro I arriou a calça e começou a fazer cocô na rua, ouvindo o primeiro-ministro inglês. Realmente, eu não conhecia não essa parte dele. Ele era demais. Você tem uma loja também, né? Eu estava vendo, é dorsalatlântica.ministory.com.br, né? Para comprar. Exatamente. O material que a gente tem está nessa loja, basta digitar que todo mundo pode acessar e tal. E outra, isso é o que mantém a banda viva, é a loja, são os projetos, os discos, porque a gente não toca ao vivo. E a única forma de fazer a mensagem continuar é comprando material. Sem comprar material, a banda vai falir. Isso foi uma discussão que eu tive várias vezes com selo, empresário, produtor. Se a banda não ganhar grana, o digno, o justo, ela vai acabar. E eu cansei de falar e não adiantava nada. Gravadora não pagava, produtor não pagava, empresário dava calote e ficava nisso. Aí eu cansei. A verdade verdadeira é essa. Mas a minha mente não cansou. E isso não cansa nunca. Exato. Carlos, eu quero te agradecer muito por ter, assim, não só sua participação, a participação do Gael também, aqui na live. Ô, Gael, vem se despedir logo. O povo quer a sua despedida. Vem. Agora vai dizer que não vai querer, vai fazer charme. Gael, sem pediram. Agora vai fazer charme, vai dizer que não vai vir. Aí quando estiver encerrando, ele vai se jogar na minha frente. Quer ver? Tá. Não precisa não, tá encerrando. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Isso. Oi, Gael! Você é lindo, viu? Um beijo, Gael. Adorei sua participação, viu? E eu quero ver seus desenhos. Continue desenhando, continue cantando também. Olha, a tia Carolina te mandou um beijo. Manda um beijo pra tia Carolina, filho. E ganhou beijão. Obrigado, filho.
E aí, Obrigado, gente. eu te agradecer pela sua presença, por essa aula que você deu para a gente, de todas as áreas, tanto da história da música quanto da história de tudo que a gente ouviu aqui. E pedir para as pessoas, gente, sigam a banda Dorsal Atlântico Oficial lá no Instagram, viu? E também o YouTube deles, Dorsal Atlântica, todas as redes sociais. Carlos, se quiser deixar uma mensagem final. Só amor. Quando os Beatles gravaram, já estavam brigados, não estavam se falando mais. Então eles gravavam separadamente. A última frase da última música do último disco dos Beatles é Love is all we need. Amor é tudo que a gente precisa. Obrigada. Realmente precisamos de muito amor, tolerância. Isso aí, resiliência. Exato. E estudar. Estudar Claro, história, estudar muito. claro, estudar. Não dá, não. Esse negócio de burrice é bom, não tem nada a ver, não, gente. Isso tem nada a ver, não. Isso aí não tem nada a ver. Vamos ser inteligentes. A inteligência liberta. A burrice escraviza. Exato. Muito obrigada, Carlos. A gente vai conversando depois para combinar a próxima live. E aí a gente vai fazer depois a divulgação. Mas muito obrigada mesmo. Tudo. Amei, amei, amei. Obrigado, gente. Muito obrigado. Tchau. 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 Vou chegar aqui. Bom, gente, essa foi a live, né? Ia ser 1 hora, mas é tanta coisa para falar que a gente abriu outra live, né? Agradecer demais a disponibilidade, a simpatia e tudo que o Carlos Lopes falou hoje para a gente, né? A Dorsal Atlântica, uma banda que está aí há tanto tempo, cheio de fãs, os fãs continuam. Quando eu comentei com algumas pessoas que ia ter essa live hoje, o pessoal ficou entusiasmadíssimo, né? Porque eles falam, poxa, Dorsal Atlântica, e todo mundo falando assim, quanto eles estavam querendo conversar. Quero agradecer a todos vocês que estão participando, que estão assistindo. Desculpa se eu deixei passar alguma mensagem. Estava tentando ler ao máximo e, ao mesmo tempo, prestar atenção, né, para não descuidar aqui. Deixa eu ver aqui uma coisa. Eu tinha falado... Renderman, você aceita entrar? Deixa eu ver se o Renderman está aí, para ele aceitar. Para a gente ter uma conversinha. Maior banda de todos os tempos, verdade, viu? E assim, um show de história. Gostei demais. Estou representando. Obrigado, João Antonilson, dizendo que está representado. Gente, depois a live vai estar presente lá no Caprina Indica, tá? E depois eu vou jogar tudo no YouTube. Olá, Renderman, tudo bem? Oi, Carolina. Maravilha, tudo certinho. Você gostou? Tem gostado das lives? Sim, estou em êxtase, porque uma aula de história. É uma aula de história, de luta, perseverança, de você fazer o que é certo e não o que é fácil, que hoje em dia todo mundo faz o que é fácil, né? Entre o certo e o fácil, eu vou no fácil. E ele sempre trilhou pelo que é certo, e o que é certo nem sempre é fácil. Normalmente o que é certo é difícil. E assim, uma pura aula da história da música pesada no nosso país. Eu gostei muito também sobre a questão de valorizar a música brasileira, né? Apesar de eu gostar muito de heavy metal, hard rock, mas eu aprendi muito de música brasileira com os meus pais. E é muito bacana uma lenda como essa enaltecer artistas como Elis Regina, porque eu fui de uma época em que, se você chegasse numa rodinha de headbangers e você falasse que gostava de música brasileira, assim, você estava querendo morrer, né? Seria um suicídio. Então, é muito bacana isso, esse enaltecimento dele, né, em relação à música brasileira, que no caso são as origens, o que inspira ele, né? Eu acho também, isso é muito bacana do artista,
né? Eu lembro que teve uma vez, assim, só fazendo uma comparação, que o guitarrista do Destruction, né, aquela banda de thrash metal alemã, perguntaram para ele o que é que inspirava, né? Ele fazia as músicas, né, e tudo, os solos, enfim. E aí o repórter achava que ele ia desfilar dezenas de bandas de heavy metal, e ele falou que não, que o que inspirava ele era a música flamenca. Aí você fica pensando, pô, o guitarrista do Destruction escutar música flamenca para se inspirar, mas é isso, né? O artista ele tem que ir por outros caminhos, porque se ele só ficar no mais do mesmo, fica tudo igual, muito parecido, enfim. Então tem que ter a sua personalidade para você marcar o seu trabalho. Então, assim, adorei. E assim, realmente, a primeira hora, assim, foram questões de segundos para mim. Foi tão proveitoso que você teve que abrir a segunda, né? Enfim, para poder. E ainda faltou muito assunto, enfim. Mas, assim, parabéns. Maravilha mesmo. Obrigada. Obrigada. Tem muitas Muito perguntas que eu não cheguei a fazer, porque senão a gente ia ter que abrir uma terceira live e já tinham me avisado que ele tinha um outro compromisso, então eu estava preocupada de não atrapalhá-lo para o outro compromisso. Eu entendo. Mas tinha muito mais perguntas que eu fiquei, não, como a gente vai marcar um segundo momento, aí a gente pega essas perguntas e joga nesse outro momento. Maravilha. Inclusive, se vocês tiverem perguntas, ou então quando a gente lançar, né, a segunda live, vocês já colocam lá as perguntas para poder já deixar anotado aqui para falar com ele, para perguntar. Que algumas eu fiz, eu tinha feito umas e outras eu recebi, as pessoas foram mandando e eu fui colocando. Até agradecer o Silvio da BIU também, que contribuiu um bocado, falou, fez umas perguntas também que eu fiz para ele no início, então agradecer demais a todo mundo que está contribuindo, vocês que assistiram. Obrigada muito mesmo. Bom. Eu que agradeço, viu? Parabéns, parabéns. E por mais lives como essa. Eu até deixei registrado aí tudo. Parabéns, muito bom. Pode contar comigo aí. Vamos junto. Muito obrigado. Show de bola. Obrigada, Renderman. Vai encerrar agora? Tchau, tchau. Já vai cair. Então, um beijo, tchau. Viu? Muito obrigado. Mais, até a próxima. Amanhã vai ter uma. Até avisar para vocês. Amanhã eu vou fazer uma pela Casa das... pelo Instagram do Crash TV. E vai ser com a banda Casa das Máquinas. No caso, vai ser com o Testone, o tecladista do Casa das Máquinas. Maravilha. Inclusive, eles estavam assistindo hoje a live. E aí a gente vai fazer uma live que vai falar sobre música em geral, mas também voltada aos tecladistas. Então, se tiver algum tecladista assistindo agora, se vocês conhecerem, pede para assistir amanhã. Crash TV, às 18h30, vai estar o Mário Testone, do Casa das Máquinas. Tá certo? Show de bola. Muito bom. Obrigada, Renderman. Tirar aqui. Isso, tudo de bom. Muito obrigado. Tudo de bom. Obrigada. Então, gente, relembrando a vocês, amanhã, 18h30, lá no Instagram do Crash TV, eu estarei lá entrevistando o Testone, do Casa das Máquinas, onde a gente vai falar sobre música em geral, mas também nós vamos fazer uma live voltada aos tecladistas. Inclusive, a gente está querendo ver se consegue fazer lives voltadas até a músicos específicos, tipo tecladistas, gaitistas, baixistas, bateristas. Então, a gente vai tentar, aos pouquinhos, cobrir essas áreas, aos técnicos de som, técnicos de iluminação. A gente vai tentar pegar todas as áreas para tanto mostrar o trabalho deles, quanto também para o pessoal que está aprendendo ou que trabalha na área poder ir tirando dúvidas. Tá certo? Pois então, obrigada, gente. Vai já cair. Um beijo para todos vocês e até a próxima. E, por favor, indique o Carolina Indica, né, para que outras pessoas possam seguir, para a gente aumentar o alcance, né, do Carolina Indica, das bandas que estão sendo faladas lá, dos assuntos, tá? Então, obrigada. Boa noite para vocês.